Você já parou para calcular o quanto você pode estar perdendo só com as taxas de maquininha para cartão? Tem algumas dicas que são essenciais para você conseguir reduzir essa despesa e deixar mais dinheiro no caixa do salão. É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje e no final eu vou deixar o meu veredito de quais são as duas que eu mais indico. O primeiro passo para a escolha da maquininha ideal é a gente entender o momento financeiro que o seu salão está enfrentando, porque a partir disso a gente vai entender se a gente vai optar por um plano de antecipação de recebíveis ou por um plano de não antecipação. Bianca, qual é a diferença entre esses dois? No plano de não antecipação, digamos que a sua cliente foi aí no salão, fez um serviço e parcelou em 3 vezes. Se você não antecipar o cartão, você vai receber de acordo com as parcelas da cliente, ou seja, 30, 60 e 90 dias. Dessa forma, a gente consegue negociar uma taxa bem mais baixa com a operadora, mas em contrapartida, você tem um prazo muito mais extenso de recebimento. Já no plano de antecipação de recebíveis, você recebe o valor integral da cliente, só com desconto da taxa, mas com prazo bem mais reduzido. Normalmente, as operadoras trabalham com planos de recebimento na hora de 1 ou 2 dias. Em contrapartida, você paga uma taxa mais elevada, porque você vai estar recebendo o valor antes da cliente efetivamente fazer o pagamento para o cartão. Entendendo esses conceitos, de cara a gente pensa o quê? O melhor caminho é sempre não antecipar, porque eu vou pagar uma taxa bem menor, vou conseguir reduzir a minha despesa. Mas antes da gente tomar essa decisão, a gente precisa entender se hoje o salão tem capital de giro, tem reserva financeira para segurar as pontas e manter os pagamentos em dias antes de efetivamente receber o valor das clientes. Então, a gente precisa analisar esse contexto. Será que hoje eu estou no momento de optar por um plano de não antecipação de recebíveis? Aí você vai avaliar direitinho se você tem capital, tem reserva financeira para fazer essa mudança e segurar as pontas até o dinheiro ir caindo de uma forma mais pingada na conta. E para a gente colocar a mão na massa e fazer a nossa análise, eu quero separar as maquininhas em 2 grupos principais. De um lado, a gente vai ter as maquininhas que eu digo que elas são as mais padrões do mercado, que é a Infinity, a Samap e a Tom. São as mais conhecidas e essas maquininhas, elas já têm planos fixos. A gente consegue até mesmo entrar no site e consultar as condições. Mas a gente tem maquininhas que a gente consegue fazer um orçamento mais personalizado com as operadoras, que normalmente nesse grupo vai estar aí a maquininha da Stone, maquininha da Rede, da Cielo. Dito isso, a gente vai começar a nossa análise pelas melhores maquininhas para quem faz antecipação de recebíveis, que eu sei que essa é a realidade hoje da maior parte do mercado da beleza. A gente precisa lutar contra isso, precisa se organizar, precisa fazer gestão financeira para que a gente consiga estar preparada para conseguir reduzir essa despesa e não mais antecipar. Mas como eu sei que essa é a realidade hoje da maioria do mercado, é por aí que a gente vai começar. E aí eu vou compartilhar aqui minha tela para ensinar para vocês como é que a gente faz essa análise e também já tenho o meu veredito de quais são as melhores que eu vou trazer depois para vocês. Mas vamos lá. Aqui eu tô com o site de 3 operadoras em aberto para a gente fazer essa análise juntas. E aqui a gente vai avaliar 3 critérios, que é o valor de aquisição da maquininha, o comparativo das taxas e se cobra taxa para recebimento em Pix. O primeiro site que eu abri aqui foi o da Tom, e eu vou pegar como parâmetro as maquininhas que tem a opção da bobina, né, para a gente imprimir o cupom fiscal, que acaba sendo bem mais profissional para a cliente também. Então, aqui no caso da Tom, a gente pegando a Tom Pro, que ela é a que emite a bobina também, né? A gente vê que o valor de aquisição dela, eles estão com promoção. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo em julho de 2025 e esses valores aqui, eles podem mudar o tempo inteiro. Mas o importante é vocês entenderem como que vocês fazem essa análise para que depois vocês possam avaliar isso para o negócio de vocês constantemente. Mas o que é que acontece? Aqui no site da Tom, o valor de maquininha, né, da aquisição da maquininha, tá em R$ 122. E para consultar os planos, eu subo aqui na tela e ele já me dá aqui os planos em taxas. O que é que acontece? A Tom Pro, que é essa que emite a maquininha com a bobina, eles estão com esse período promocional em que as taxas estão com um valor bem baixo, é um valor até abaixo de mercado, principalmente para débito, crédito à vista, débito e crédito à vista principalmente. Só que o que é que a gente precisa se atentar aqui? Essas taxas, elas só são válidas por um período de 30 dias ou até você atingir R$ 5.000 de faturamento. Ou seja, tem um prazo limitado. O que a gente precisa pensar é pós esse período promocional.
Então eu venho aqui e mudo para um faturamento de acima de 2.000. Com o faturamento nesse valor, as taxas já sobem bastante e vocês vão ver aqui que de todas as que eu vou apresentar, a Tom é a que está hoje com as taxas mais altas. Pegando aqui o débito, eles cobram hoje 1,45 e no crédito à vista, 3,51. O terceiro ponto super importante da gente avaliar na hora de adquirir a maquininha é entender se essa maquininha cobra algum tipo de taxa, seja fixa ou variável, em cima das vendas do Pix. Eu sempre aconselho vocês receberem o Pix por meio do QR Code da maquininha, nunca no QR Code da recepção. Eu já tive vários relatos de alunas que sofreram golpes de clientes, que sofreram golpes da própria recepcionista do salão, trocando o QR Code do cardzinho que ficava na recepção pelo QR Code dela. Então, para a gente evitar esse tipo de problema, evitar possíveis prejuízos, o ideal é sempre receber no QR Code da maquininha e no final a gente consegue até imprimir o cupomzinho fiscal para cliente também. No caso da Tom, eu já consultei e eles cobram taxa sim para recebimento no Pix. Aqui em Soluções, a gente consegue vir em Pix na maquininha e aqui embaixo eles informam que para recebimentos em Pix, os 30 primeiros dias são gratuitos, mas depois desse prazo passa a cobrar uma taxa de 0,99 por venda. Então, a gente já tem esses dois pontos negativos, taxas maiores e cobranças para recebimento em Pix. O ponto positivo que a gente teve aqui foi o valor de aquisição da maquininha, que é um valor bem acessível. Agora, a gente vai para a maquininha da Samap. Aqui na Samap, aqui imprime o comprovante impresso, que está com valor mais acessível, porque eles estão realizando uma promoção, tá por 12 de R$ 27,90, que sai por volta de R$ 335. Ou seja, é mais que o dobro da maquininha da Tom, mas em contrapartida, o Pix de QR Code é gratuito, né? Já informa aqui pra gente. E agora a gente vai consultar a questão das taxas. Aqui a gente tem duas opções, que é o plano para recebimento na hora e o plano para recebimento com até um dia útil. O que eu sempre sugiro para vocês é optarem pelo plano de um dia útil, porque normalmente é onde a gente consegue melhores condições e o prazo para recebimento também é curtinho. Aqui a gente tem 3 categorias, que é para quem fatura até 2.000 por mês, para quem fatura de 2 a 20 mil e para quem fatura acima de 20 mil por mês na maquininha. Então, vamos pegar aqui esse plano intermediário para a gente fazer o comparativo depois com a Infinity também. Aqui a gente já consegue ver que as taxas são bem menores do que a da Tom, né? Então, no caso, a gente consegue o valor de débito para 1,29 contra 1,45 da Tom e o crédito à vista fica 3,99. Que nesse caso aqui, o crédito à vista está até superior ao da Tom. Então, os planos da Samap, eles só passam a valer a pena para quem fatura acima de 20 mil por mês, que aí as taxas ficam bem bacanas, principalmente quando a gente fala em débito. E agora, vindo rapidinho aqui para a da Infinity, a gente vê que o valor de aquisição da maquininha, ele fica em torno de R$ 200, né, podendo parcelar em até 12 vezes, mas é um intermediário entre o da Tom e entre o da Samap, que é mais cara. E com relação às taxas, eu também vou consultar o plano para recebimento de um dia, assim como a gente fez na Samap. Eles têm essas categorias que são bem interessantes, que as suas taxas vão mudando de acordo com o faturamento, que é bem parecida com a da Samap, mas os valores eles valem bem mais a pena. Então, o que acontece? O plano inicial, que é o plano de até 20 mil de faturamento por mês, a gente tem o débito de 1,37, que é um pouquinho mais alto do que o da Samap, e o crédito à vista, ele é 3,15, que é mais baixo que o da Samap e mais baixo do que o da Tom. Então, acaba que no parcelado, vale mais a pena. Se a gente for considerar a quantidade de parcelas de cada um, em 2 vezes, em 3 vezes, em 12 vezes, isso pode variar um pouco de operadora para operadora. Uma dica que eu te dou é avaliar o quanto que as suas clientes costumam parcelar. Ah, Bianca, as minhas clientes passam mais no débito, as minhas clientes passam em até no máximo 2 vezes no cartão, de acordo com o que você oferece aí no salão, até para você fazer esse comparativo e ver o que é que vale mais a pena para você. E aí, de acordo com que o seu faturamento vai aumentando, as suas taxas vão sendo reduzidas, isso de forma automática. Então, eles fazem essa revisão mensal e alteram o seu plano de acordo com a sua faixa de faturamento. E essas taxas vão ficando bem interessantes de acordo com o aumento do faturamento. Ah, e a Infinity também não cobra taxa para recebimentos em Pix. Resumindo, eu descartaria a Tom, principalmente pelo fato da cobrança em recebimento em Pix, e os valores das taxas para a maioria dos parcelamentos também são mais altas. Então, para quem está começando e principalmente
principalmente para quem faz antecipação de recebíveis, as duas que valem mais a pena a gente trabalhar é a maquininha da Tom e da Infinity Pay. E agora eu vou te trazer algumas dicas de ouro para você conseguir negociar as taxas com as operadoras também. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa o seu gostei se você estiver curtindo o vídeo, para eu entender que você gostou e continuar trazendo mais conteúdos como esse. O que é que acontece? Quando a gente começa a faturar um valor mais alto, e essa média eu coloco aí acima de 15, acima de 20 mil por mês, a gente consegue entrar em contato com as operadoras que eu falei para vocês lá no comecinho do vídeo, que fazem orçamentos mais personalizados, como a Rede, a Stone, a Cielo. E essas maquininhas, elas normalmente vão avaliar dois critérios, que é o seu CNPJ e o faturamento médio da empresa. E a partir disso, você consegue taxas mais personalizadas, podendo ser taxas até inferiores a essas que eu te mostrei aqui, da Infinity e da Tom. E com essas operadoras, você vai conseguir taxas melhores ainda se você não fizer antecipação de recebíveis, que normalmente eles têm planos muito bons para quem não faz essa antecipação, e você consegue até ir aumentando o seu poder de negociação, de reduzir as suas taxas, de acordo com que o faturamento do salão também for aumentando. Mas a partir de 15, 20 mil, você já consegue entrar em contato com essas operadoras e buscar um plano mais personalizado que pode valer a pena comparado ao que você tem hoje. Mais 2 pontos de atenção. Avaliem se essas maquininhas vão cobrar aluguel, porque algumas delas cobram aluguel mensal para você ter essa maquininha, e aí às vezes acaba não valendo a pena, mas dependendo da condição que eles te oferecerem, você consegue negociar esse aluguel também. E o outro ponto é avaliar a questão do contrato. Você tá fechando com a nova maquininha, tem ali o valor de aquisição ou o valor de aluguel, que eu acabo não achando tão interessante, mas o valor de aquisição da maquininha normalmente tem. Então é importante que você feche um contrato também para assegurar um tempo mínimo com essas taxas que eles te ofereceram. E independente da maquininha que você escolha, sendo essas maquininhas mais padrões de mercado ou essas maquininhas que oferecem condições mais personalizadas, é importante você revisar essas taxas a cada 6 meses. Principalmente essas mais padrões, que a gente fecha como cliente novo, né, como a Infinity, a Samap, essas taxas elas podem mudar numa frequência maior. Então é importante você sempre revisar lá no seu aplicativo como é que tá as taxas e sempre tentar também entrar em contato com eles, acompanhar o seu faturamento para você ter esse poder de barganha maior. A gente sempre pode conseguir alguma coisa ali, alguma pontinha em alguma taxa que pode fazer muita diferença no final do mês e principalmente considerando o ano completo para o caixa do salão. Dando meu veredito final a partir das minhas experiências com as alunas, com as clientes que eu atendo, eu diria que hoje a maquininha que eu mais indico para quem faz antecipação de recebíveis e está começando é a da Infinity Pay. E para quem não faz antecipação de recebíveis ou até faz antecipação, mas já tem um faturamento mais elevado, a maquininha da Rede você vai conseguir boas condições. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar aqui o seu joinha e coloca aqui nos comentários para mim qual é a maquininha que você usa hoje e se você tomou a decisão de fazer alguma mudança ou viu que tem alguma aqui que eu te apresentei que tem condições melhores. Um beijão e até o próximo vídeo.